a sua horta não está produzindo como deveria, pode ser que o problema não esteja nas plantas, mas sim na saúde do seu solo. Por isso hoje nós vamos trazer nesse vídeo 10 maneiras que você tem à disposição para poder cuidar da saúde do seu solo, poder ter um solo vivo, um solo que vai efetivamente alimentar as suas plantas e torná-las muito mais produtivas. Mas se você não me conhece, eu sou a Vivi. Eu sou o Bruno. Esse aqui é o canal Ser Sustentável, Horta no Quintal, onde nós vamos compartilhando com vocês as nossas experiências aí, o que vai dando certo, o que vai dando errado, na busca por viver um estilo de vida cada dia um pouquinho mais sustentável. Então, se você ainda não é inscrito ou inscrita, se inscreve no canal, deixa o seu like e vamos lá para esse vídeo. E para termos um solo vivo, nós precisamos que esse solo tenha muita matéria orgânica, porque essa matéria orgânica é que vai alimentar a microvida do solo. Os micro-organismos do solo vão se alimentar da matéria orgânica e transformá-la, liberar na forma de nutrientes que as nossas plantas conseguem absorver, tá? Então fazer a compostagem é a primeira maneira, a primeira ação que nós temos aí à nossa disposição para estar cuidando da saúde do solo, certo? Essa compostagem pode ser, como nós estamos fazendo aqui, com restos de frutas e verduras que vieram da cozinha. Pode ser também os restos de poda da horta, da limpeza dos canteiros. E a forma de fazer vai ser muitas formas, na verdade, né? Mas uma delas, como a gente está fazendo aqui, é colocar os resíduos orgânicos sobre o solo e cobrir com matéria seca. Você também pode fazer isso numa composteira e depois trazer o resíduo já processado para cá, né? Na verdade, você vai trazer já o composto pronto. Essa é outra maneira de fazer. A compostagem laminar que nós estamos fazendo aqui, que é essa diretamente no canteiro, ela é bastante interessante para nós atrairmos para cá as minhocas. Elas, além de processar esses materiais, elas também são interessantes para o solo, porque vão produzir, além do humus, né, que é um adubo para as plantas, elas vão produzir galerias dentro da terra que vai facilitar a permeabilidade da água, né, e vai ajudar a descompactar o nosso solo com o passar do tempo. A segunda alternativa para nós melhorarmos a saúde do nosso solo é agregar nele estercos curtidos. Vocês podem estar usando esterco de galinha, esterco de gado, de coelho, de ovelha, enfim, aqueles que vocês tiverem acesso mais facilmente. Ou também o humus de minhoca, que inclusive você pode encontrar para comprar, né, caso você não tenha como produzir o seu. São formas de estar agregando nutrientes e bastante matéria orgânica também no solo. Então, alimentando a microvida, como a gente veio falando, alimentando os micro-organismos e ajudando a tornar o nosso solo menos compactado e com uma boa carga de nutrientes disponíveis para as plantas se alimentarem. Quem mais se beneficia dessa adubação extra feita com estercos são aquelas plantas mais exigentes, como as plantas de frutos grandes, né? Pimentões, berinjelas, tomates, pepinos. Essas são plantas que precisam de um aporte maior de nutrientes e colocando esterco no momento do preparo do solo, no momento do plantio e ao longo também da produção, né? Depois de 60 dias plantado, a gente faz uma nova adubação, trazendo esse aporte extra. Então, todos esses nutrientes, o que é nutriente vai para as plantas, o que é matéria orgânica alimenta, né, a microvida do solo e essa microvida disponibiliza os nutrientes para as plantas. E a terceira maneira de melhorar a saúde do nosso solo é utilizando biofertilizantes líquidos. Eles vão ter uma ação muito mais rápida do que, por exemplo, colocar um esterco ou fazer uma compostagem, uma ação mais imediata, digamos assim, né? Então, quem se beneficia mais disso vão ser aquelas plantas também de crescimento rápido, como uma alface, uma rúcula, as folhosas. Apesar de todas as demais também receberem esses benefícios, tá certo? Então, de que forma que nós podemos ter esse biofertilizante? Nós podemos extrair ele, por exemplo, de uma composteira doméstica, se você tiver aquela composteira com recipiente de coleta ali do biofertilizante,
Ou então você pode produzir o biofertilizante a partir dos estercos ou da compostagem que você tem pronta, fazendo um processo de fermentação, onde você vai colocar um pouco desse esterco num recipiente, num balde, vai acrescentar água sem cloro, tá? E vai deixar ele ali fermentando por alguns dias. Todo dia se passa, dá uma mexidinha e deixa. Se for esterco, você vai deixar ali cerca de 15 dias. Se for uma compostagem, a partir do 3º dia você já pode estar usando. E a forma de usar depois vai ser pegar essa água, né, esse líquido ali, que é o biofertilizante, e regar as plantas, tá? Se você peneirar ele, usar um pulverizador, você pode usar também para pulverizar, também tem vantagem fazer essa pulverização nas folhas. Até agora nós falamos sobre a alimentação da microvida do solo. Agora nós vamos começar a falar sobre a proteção dela. Então, a 4ª maneira que nós temos à nossa disposição para cuidar da saúde do nosso solo é manter ele sempre coberto, manter ele sempre protegido. Na natureza, não é natural o solo ficar nu, ficar descoberto. Geralmente ele vai estar recoberto de folhas, galhos que vão caindo das árvores. Então, na nossa horta, nós podemos fazer isso criando aqui uma camada de cobertura sobre o solo, tá? Essa camada pode ser feita com a grama seca, com folhas secas, com restos de poda, tá? Inclusive com serragem já curtida, se você tiver à disposição. Essa camada vai criar um clima de proteção, ou seja, vai esquentar menos o solo que está embaixo, ela vai proteger ali esses micro-organismos que vão poder se desenvolver mais e nutrir melhor o nosso solo. Ela também ajuda a manter a umidade, né? Então não só mantém a temperatura mais baixa, como ajuda a reter umidade ali. Então a rega que você faz vai ter maior eficiência se você tiver uma cobertura sobre o solo. A única exceção, no caso da cobertura de solo, pode não ser interessante em locais de muita umidade, onde chove muito, porque aí ela pode auxiliar e promover a proliferação de muita lesma, muito caramujo. Mas com exceção disso, dos locais muito úmidos, todos os demais se beneficiam muito de manter a cobertura seca sobre o solo. E a 5ª forma que nós temos para melhorar a saúde do nosso solo e proteger essa microvida é evitar revolver o solo em excesso, evitar ficar cavocando e revirando ele com muita frequência, tá? Para vocês terem uma ideia, nós esse ano estamos fazendo esse processo de revirar os canteiros, mas é a primeira vez que nós estamos fazendo ele aqui nesse espaço e nós já estamos iniciando aqui o nosso 5º ano, já estamos há 4 anos nesse local, certo? Nas outras vezes, nós sempre utilizamos um garfo um pouco maior que esse, tá, pessoal? A gente vai colocar umas imagens para vocês. É um forcado que a gente utiliza só para dar uma soltada e deixar penetrar um pouco de aeração no solo, tá? Quando nós revolvemos, a gente vai estar revolvendo toda aquela rede de micorizas, de fungos que se desenvolvem embaixo do solo. Então é como se a gente resetasse, como se você fizesse ele começar tudo do zero de novo. Isso pode ser necessário e nós estamos fazendo agora por isso, porque no nosso caso o nosso solo é muito argiloso, ele compacta bastante. De tempos em tempos, a cada 3, 4 anos é interessante fazer isso se o seu solo é desse tipo, tá? Mas se não, você pode fazer uma manutenção bem mais leve, mais suave e só soltar e mexer os locais onde você vai plantar, por exemplo. E se você precisar mexer no canteiro todo, você pode soltar ele como a gente mostrou com aquele garfo, aquele forcado, que é uma ferramenta muito mais amigável, muito mais suave e que não vai prejudicar essa microvida do solo. Então lembre-se, sempre que possível, evite mexer demais com o seu solo. Mas por outro lado, nós podemos fazer uso de plantas cujas raízes vão fazer esse trabalho de descompactação do solo e nós ainda podemos aproveitar essas plantas. Então, por exemplo, as raízes em geral, né? A batata doce, a mandioca, a cenoura, até a beterraba, o rabanete, por mais que sejam raízes menores e pequenas, elas se aprofundam na terra e vão ali fazer esse trabalho de descompactação. Essas plantas com as suas raízes profundas, elas vão criar
espécies de galerias no solo que vão facilitar também a penetração da água, semelhante ao que a gente falou das minhocas, só que agora num tamanho bem maior, né? E vão melhorando a estrutura do solo ao longo do cultivo, né? Então, depois que nós fazemos a colheita dessas plantas, nós temos um solo bem mais soltinho para a gente poder seguir para o próximo plantio. E a sétima maneira que nós temos de melhorar a saúde do nosso solo é plantando dele plantas com a específica função de melhorar o solo, ou seja, plantas para adubação verde. Plantas que o nosso objetivo não é colher, mas que elas produzam muita biomassa, né, que é a matéria verde, para que nós possamos podar e lançar essa matéria no solo e incorporar no solo, gerando assim uma adubação. As plantas mais conhecidas para essa função são a crotalária, a mucuna, a própria aveia preta, o nabo forrageiro também tem essa utilidade e as leguminosas em geral, né? O feijão de porco, por exemplo, que nós já plantamos aqui na nossa horta também, é uma planta que produz muita biomassa. E ainda quando a gente fala nessa família das leguminosas, que vai incluir todos os tipos de feijões, que vai incluir as ervilhas, lentilhas, enfim, elas têm uma outra característica, que é captar o nitrogênio do ar e fixar ele no solo através aí de bactérias que se associam às suas raízes. Então é um mecanismo muito interessante. Mas para você aproveitar esse poder de fixação, né, você não pode ter o objetivo de colher o que essa planta vai produzir. O objetivo tem que ser, quando ela está na fase de floração, aí você corta ela, incorpora no solo e aí sim você vai conseguir aproveitar esse nitrogênio que essa planta ajudou a fixar. E a oitava maneira que nós temos de cuidar da saúde do nosso solo é fazendo a rotação de culturas. Não é interessante que nós plantemos várias vezes seguidas o mesmo tipo de planta no mesmo local, tá? Tanto porque aquela planta, ela tende a extrair do solo sempre os mesmos nutrientes, então determinados nutrientes com o tempo vão ficando mais escassos ali, né? E outros vão ficando acumulados quando é uma planta que não utiliza aquele tipo de nutriente. Mas além de contribuir para não esgotar o solo, né? A rotação de culturas é interessante para que a gente não favoreça o desenvolvimento das pragas, né? Determinadas pragas, elas tendem a acompanhar determinado tipo de planta, certo? Então, por exemplo, nós temos o tomate com os nematóides. Se eu ficar plantando tomate vezes seguida no mesmo local, aquele solo ali vai estar muito mais propenso ao desenvolvimento em maior quantidade dos nematóides. Então, por exemplo, esse canteiro aqui, nós tivemos na nossa última safra aqui o tomate plantado, tá? As cebolas ainda estão aqui porque a gente ainda não fez o replantio, mas agora nós temos plantado, ao invés do tomate, algumas ervas, tá? E também aqui o mamão que vem crescendo. Aqui embaixo a gente pode aproveitar também ainda plantar alguma rúcula, alguma outra cultura baixinha, né? E assim a gente vai rotacionando. E a nona maneira de cuidarmos da saúde do nosso solo é aumentando a biodiversidade da nossa horta. Então, quanto mais plantas diferentes nós pudermos ter, fugir do monocultivo, fugir apenas de hortaliças específicas, cultivarmos também ervas medicinais, flores que são essencialmente benéficas, podemos ter algumas frutíferas de porte pequeno também. Quanto maior essa diversidade, maior vai ser a diversidade de insetos e organismos benéficos que nós vamos ter convivendo ali nesse espaço. E cada vez esse espaço, como um todo, esse ecossistema vai ser mais saudável e com o passar do tempo, todo esse conjunto contribui para que o nosso solo seja cada vez mais saudável e as nossas plantas cada vez mais resistentes. E vocês lembram que nós citamos um pouco antes os nematóides? Os nematóides são pequenos vermes que tem no solo que se grudam nas raízes das nossas plantas, formam tipo uns carocinhos assim e diminui muito a produtividade delas e o desenvolvimento delas também,
né? Prejudica bastante a produção. E ter os nematóides do solo é algo comum. O que eles não podem é estar em excesso, tá em desequilíbrio, uma superpopulação. Então a 10ª maneira que nós temos para cuidar do nosso solo é fazer a utilização de plantas que auxiliem no controle desses nematóides. É bastante conhecido e a gente já usou várias vezes aqui na nossa horta o Tagetes, que também é conhecido como cravo de defunto, né? Você pode plantar ele em consórcio junto, por exemplo, com o seu pé de tomate. Costuma muito ser atacado, né, pelos nematóides, então você pode plantar o Tagetes lá junto com o pé de tomate, fazer um consórcio benéfico. Mas temos também outras plantas, como por exemplo a mamona, tá? As folhas da mamona, até os talos finos, nós podemos picar e usar como cobertura de solo, porque elas também vão auxiliar, né, no combate aos nematóides. Isso porque as folhas da mamona, quando elas estiverem ali no processo de decomposição, elas vão liberar substâncias no solo que auxiliam no controle desses nematóides. Outra planta bastante conhecida por ser utilizada, né, com essa finalidade é a crotalária, que a gente também citou como adubação verde. Então tem uma planta que você pode ter dupla finalidade, você pode plantar ela para adubação verde e ao mesmo tempo tá auxiliando aí no combate dos nematóides. E agora eu queria saber de você aí do outro lado, o que você tem feito na sua horta? Você já utiliza alguma dessas técnicas? Já aplica? Já observou os seus resultados? Deixa a sua experiência contada pra gente aí nos seus comentários, porque isso vai enriquecer muito o conhecimento da nossa comunidade. E agradecer a todos os membros do canal, de uma forma que vocês estão apoiando, incentivando a gente continuar com o nosso trabalho, né, amor? Exatamente. São vocês que, assim como o pessoal dos comentários aí, que dá um gás pra gente sempre continuar produzindo e também para ter novas ideias, né? Porque as sugestões de vocês nos auxiliam bastante também. Então, se você gostou desse conteúdo, já sabe, já deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e a gente se vê aonde? Aqui no nosso próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, galera. Valeu. Dá tchau, Lívia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.